galera do canal, tudo bem? Eu sou o Ale da WeTrust e eu queria conversar um pouquinho hoje com vocês no vídeo sobre como eu aprendi inglês e espanhol. Bom, esses são os dois idiomas que eu falo atualmente, né, fora o português, claro, e eu aprendi os dois idiomas de maneiras muito diferentes, em momentos diferentes da minha vida também. Então eu queria falar um pouquinho para vocês como foi essa trajetória, o que eu fiz, o que me ajudou. Eu tenho certeza que essas dicas também podem ser úteis para vocês. Bom, então começando com o inglês, né, que é o idioma que eu domino melhor, é o idioma que eu dou aulas, e que eu também, né, estudo há muito mais tempo. Como é que foi que eu aprendi inglês? A minha história com o inglês começou lá pelos meus 7, 8 anos de idade, e eu gostava muito de videogame, né? Então eu queria mais do que jogar, eu queria entender o que estava acontecendo. Naquela época, lá na década de 80, os jogos diferentes de hoje em dia, que hoje em dia você tem jogo dublado, jogo legendado, com dublagens muito boas, então a pessoa não precisa falar inglês para poder jogar. Não que naquela época você precisasse falar inglês para jogar, até porque os jogos eles eram muito mais simples do que hoje em dia. Mas eu queria entender, né? Eu queria saber por que tinha lá um personagem com uma espadinha, matando um monstro, indo atrás de uma princesa, salvar ela e tudo mais. Então eu comecei a me interessar muito pelo idioma nesse momento. E aí nessa época eu já comecei a procurar algumas coisas em dicionários, né? Fui adquirindo um pouco de vocabulário. E muito importante também, eu me familiarizei com a estrutura do idioma, né? Porque todo mundo que sabe, que estuda inglês, sabe que o inglês ele tem uma estrutura um pouco diferente do português. Então em inglês nós usamos verbos auxiliares, nós usamos modal verbs, né? O passado dos verbos se faz de uma forma diferente também. Então quando eu comecei a estudar inglês de fato, numa escola de inglês, quase 10 anos depois, com 17 anos, eu já estava muito familiarizado com muita coisa do inglês. Então isso me ajudou muito. Claro que assim, eu não aprendi a falar inglês só jogando videogame, né? Porque até conheço histórias de pessoas que desenvolveram muito o inglês só jogando videogame, indo atrás, estudando por conta, mas não foi o meu caso. Então depois de um tempo, né, quando eu tinha 17 anos, eu fui para uma escola de inglês fazer um curso lá regular de inglês, nessas escolas de inglês, nessas franquias conhecidas, e aprendi muita coisa lá. Diria que eu aprendi de fato a falar nessas escolas de inglês. Então eu fiz lá um curso de 5 anos, acabei fazendo o curso em menos tempo, porque eu fiz alguns cursos de férias, onde eu fazia um semestre em um mês, então isso adiantou um pouco o processo. Mas eu percebi que quando eu fui fazer inglês de fato, eu tinha uma certa facilidade, né? E eu associo essa facilidade que eu tinha a duas coisas. Uma, que eu já estava familiarizado por conta de todo esse contato que eu tive, né, ao longo dos anos, jogando videogame, então eu já estava um pouco familiarizado com o idioma, mas também tem a questão de gostar, né? Quando eu comecei a fazer aulas de fato, eu comecei a me interessar muito pelo idioma, eu comecei a achar bonito, né? Eu comecei a achar legal você conseguir se comunicar numa outra língua, isso tudo para mim era muito fascinante. Então, a minha motivação para aprender o inglês, ela era uma motivação intrínseca, né? Eu estava ali fazendo aquilo porque eu queria, a motivação era minha, né? Então, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, eu não vou dizer que a coisa vai ficar mais fácil para você, mas ela fica, claro, muito mais leve. A gente costuma não ter resistência àquilo que a gente está tentando adquirir, aquela habilidade. Quando a pessoa tem uma outra motivação, eu faço inglês porque eu preciso, eu faço inglês porque o meu chefe quer que eu faça, eu faço inglês porque a minha mãe quer que eu faça, né? É uma motivação também, mas é uma motivação que vem de fora, é uma motivação extrínseca. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo um pouco mais de resistência às coisas. Então você olha e fala assim, puxa, mano, que saco, por que o verbo, o passado desse verbo é assim? Por que eu não posso fazer o passado de todos os verbos com ed? Por que o passado de speak não é speaker, tem que ser spoke? Então o aluno ele vem com muito mais resistência, a gente acaba tendo um pouco mais de resistência quando a motivação ela vem de fora.
Uma outra coisa que me ajudou muito também nesse processo, quando eu entrei numa escola de inglês, é que eu estava numa turma muito boa, né? E o que eu quero dizer quando eu digo uma turma muito boa? Eu estava numa turma com pessoas mais ou menos ali da minha idade, jovens, né? 17, 18, 20 anos, pessoal tudo nessa faixa, mas era um pessoal que estava muito disposto a aprender. Então eu lembro que a gente costumava chegar mais cedo na escola, 15, 20 minutos, a gente se reunia e a gente ficava falando em inglês, mesmo sem saber muita coisa, mas a gente falava, independente de falar certo ou não, de falar errado, a gente falava, às vezes a gente falava com pessoas de outras turmas também, então essa interação com outras pessoas que também estavam aprendendo foi muito, muito benéfica. Naquela época eu não fazia aula todos os dias, né? A não ser quando eu fiz os cursos de férias, aí era um intensivo, então eu tinha aula todos os dias. Mas no geral não, eu tinha aula 2 vezes por semana. E não que não seja o suficiente, né? Mas vai muito da sua necessidade, da sua urgência. Então se você tiver urgência em aprender, quanto mais contato você tiver com o idioma, quanto maior a frequência, mais rápido você vai adquirir aquela língua. Então uma coisa que eu fazia durante, né, esse tempo de uma aula e outra, né, entre um dia que eu tinha aula até eu ter aula novamente, às vezes era só na outra semana, eu comecei a cultivar o hábito de falar comigo mesmo. Então eu lembro que, né, como eu comecei a gostar muito do inglês, eu queria falar inglês com todo mundo, mas não dava para chegar em casa e falar inglês com a minha mãe, que minha mãe não falava inglês. Não dava para chegar na escola e falar inglês na escola, não na escola de inglês, mas na escola normal, porque as pessoas não falavam. Então eu comecei a falar comigo mesmo. Então eu lembro que eu saía da aula de inglês, eu começava, né, no começo, quando a gente ainda não tem muita desenvoltura, eu começava a olhar para as coisas e pensar, o que eu sei falar em inglês, né? Então eu via um carro e falava assim, this is a car, this is a tree, a man, a girl, a store. Então isso, essa associação de palavras com o objeto de fato, isso ajuda muito. E depois, quando eu comecei a ter um pouco mais de estrutura, de bagagem, de conhecimento, eu comecei a falar comigo mesmo, né? É lógico que às vezes se você está falando em voz alta, as pessoas podem achar que você é meio louco, mas tem muitos momentos que dá para você falar consigo mesmo. E isso é uma coisa que te ajuda, principalmente se você tem um pouco de vergonha. Né? Se você é um pouco mais tímido e você tem vergonha de falar com outras pessoas por receio de errar, por medo de errar, você trava ali na hora. Se você começa a cultivar esse hábito de falar com você mesmo, você vai ver que na hora que você precisar de fato falar com uma outra pessoa em inglês, isso vai fluir muito mais naturalmente. Bom, terminando isso, né, terminando esse curso de inglês que eu fiz numa escola, eu ainda fui fazer faculdade de letras, né? Porém, quando eu fui fazer faculdade de letras, a faculdade de letras ela veio me adicionar muito mais metodologia, psicologia da educação, abordagens, muito mais do que o inglês de fato. Né? Eu fiz português, letras português e inglês, mas quando eu fui para a faculdade eu já falava inglês bem, relativamente bem. Então não teve uma significância tão grande no sentido de aprendizagem do idioma. E depois disso, claro, né, eu comecei a dar aulas, e dando aulas a gente sempre aprende muita coisa, porque a aula é uma troca, né? Então às vezes o aluno tem uma dúvida que eu nunca tinha tido, e aí como professor a gente vai atrás, a gente vai pesquisar, a gente vai procurar. Dando aulas você aprende muita coisa também, né? A gente costuma dizer que a melhor forma de você aprender é você ensinar. Bom, essa foi a forma como eu aprendi inglês. Já espanhol, comecei a estudar espanhol tem 2 anos. Né? Então já era um momento muito diferente na minha vida. Eu já tinha toda essa experiência dando aulas com inglês e eu resolvi aprender um outro idioma que foi o espanhol. Por que eu resolvi aprender espanhol? Não que eu morra de amores pelo espanhol, como não gosto do espanhol, como eu gosto do inglês, mas gosto de línguas no geral. E a minha motivação para estudar o espanhol foi justamente para entender um pouco melhor o processo de aquisição do idioma. Porque quando eu aprendi inglês, eu não estava tão focado nisso de como funciona, né? Como é que eu passo de um ponto A, onde eu não sei falar, a um ponto B, onde eu consigo compreender e me expressar
naquele idioma desejado. Então eu não prestava atenção nessas coisas. Essas coisas não eram tão importantes para mim na época que eu fiz inglês. Então eu não tinha olhos para isso. Quando eu comecei a estudar espanhol, um dos meus interesses era justamente esse. Entender como é que funciona esse processo na prática, comigo. O método que eu escolhi para estudar espanhol foi diferente. Até visitei algumas escolas, mas acabei optando por fazer a aula particular com um professor particular. E aí, entre você fazer numa escola e com um professor particular, você tem lá vantagens e desvantagens dos dois lados. Mas a gente pode falar disso num outro vídeo. Não fazia sozinho, eu comecei a fazer espanhol com a minha irmã. Então aquilo que eu tinha com o inglês, de chegar mais cedo, ficar falando com o pessoal ali que era da mesma turma que eu, que estava no mesmo nível que eu estava, eu conseguia fazer também com a minha irmã. Então a gente fazia aula na minha casa, a minha irmã chegava um pouquinho mais cedo e a gente já começava a conversar ali em espanhol. A professora chegava, a gente fazia a aula e depois da aula, eu lembro que também que eu comecei a tentar fazer isso que eu fazia com o inglês, de começar a pensar em espanhol, falar comigo mesmo em espanhol. É claro que você só consegue fazer isso depois que você já tem um pouquinho de conhecimento. No começo é tudo um pouco difícil, até você criar essa familiarização com o idioma que você está estudando. Fiz aula particular de espanhol por mais ou menos um ano, e aí eu consegui pegar uma boa base do idioma, até porque o espanhol ele tem ali, né, um pouquinho mais parecido, mais próximo do português. Antes de fazer aula com essa professora, eu não falava nada. Tinha ali no máximo um portunhol, mas não tinha um básico de espanhol mesmo. E as aulas ajudaram bastante a adquirir ali esse básico do espanhol. Acabei parando de fazer aula por conflito de agenda, por estar muito sobrecarregado ali, não ter o tempo para me dedicar. Mas parei de fazer a aula, mas eu não queria perder o contato com o idioma. Porque, como professor, eu sei que a frequência, o contato, ele é muito importante para você chegar ao nível que você quer. Então, depois que eu parei de fazer aula, eu comecei a estudar por conta. E aí, o que eu fiz para melhorar significativamente o meu espanhol? Duas coisas primordiais. Eu baixei alguns aplicativos, eu posso até depois fazer um vídeo sobre aplicativos, se vocês quiserem, comenta aqui. E a gente faz um vídeo sobre aplicativos legais que funcionam, que dão um resultado legal. Usei 2 aplicativos com abordagens diferentes. Um aplicativo que trabalhava bastante tradução, mas me ajudava porque tinha muita estruturação de frase, eu ainda precisava aumentar o meu vocabulário. E um outro aplicativo que não trabalhava nada de tradução, mas trabalhava muito o listening e um pouco de speaking também, um pouco da fala. Lógico que aí em espanhol, não seria listening e speaking, seria o você compreender e você conseguir falar. Então, assim, eu coloquei como meta para mim praticar espanhol todos os dias, usando os aplicativos por mais ou menos meia hora. Eu ficava ali. Então eu ficava uns 15 minutos em um aplicativo, 15 minutos em outro aplicativo. Se você achar que é muito tempo, se você achar que é pesado, meia hora todo dia, você pode estipular ali 15 minutos, até 10 minutos, se for o caso. Aí vai da sua necessidade, da sua disposição, o quanto você teria de tempo para investir nisso. Mas fora isso, algo que eu fiz também, que melhorou muito, que me ajudou muito a melhorar o meu espanhol, foi que eu comecei a ouvir podcasts em espanhol. Claro, eu já tinha feito ali 1 ano de aula, então eu conseguia entender relativamente bem. E aí eu comecei a ouvir podcasts. No próprio Spotify ou YouTube, você consegue achar podcasts tanto em inglês quanto em espanhol, como em outros idiomas também. Então, assim, para otimizar o meu tempo, o que eu fazia? Eu ouvia esses podcasts que cada episódio tinha aí mais ou menos 20, 25 minutos. Eu ouvia esse episódio enquanto estava fazendo uma outra coisa. Então, às vezes, eu, ia lavar uma louça e estava ouvindo um podcast em espanhol. Saía para correr e estava ouvindo um podcast em espanhol. Então, qualquer coisa que você vá fazer que não exige tanto da sua concentração, claro que não dá para você fazer isso enquanto você está numa reunião.
né? Mas às vezes dirigindo, no metrô, lavando louça, correndo, é algo que você está fazendo ali fisicamente, mas que a sua mente, você consegue direcionar a sua mente para uma outra coisa. Então eu comecei a fazer isso todos os dias, tanto essa prática com os aplicativos, quanto com os podcasts em espanhol. E aí, num período de mais ou menos um ano, o quanto o meu espanhol melhorou foi uma coisa muito significativa. Então, assim, se você ver, foram abordagens bem diferentes que eu tive com o inglês e com o espanhol, mas isso só mostra que não tem uma única forma de você aprender um idioma, né? Você pode fazer aula em escola, você pode fazer aula particular, você pode usar aplicativos, você pode ter contato de uma forma mais lúdica, como eu tinha com videogames, ou com músicas, ou com séries, e tudo isso vai contribuir para você melhorar o idioma que você quer. O que é muito importante é que você tenha uma consistência naquilo que você está fazendo. Então, o inglês ali eu levei alguns anos para aprender, o espanhol também. Então, assim, não é uma coisa que você vai adquirir de uma hora para outra, mas são ferramentas que nós temos hoje que ajudam muito, muito mesmo a dar um up aí no idioma que você esteja aprendendo, seja ele qual for. Tá bom, gente? Bom, esse é o vídeo de hoje que eu queria dividir com vocês como foi a minha experiência com esses idiomas. Espero que ajude vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta e se inscreva no canal. Ok? See you guys!